valorizar. No Potato vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é nosso lugar. É boneco do capiroto lá. Fala Tchê é nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potato vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potato vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potato vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potato vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potato vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. Aqui se valoriza o que é de coração. Fala Tchê é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar, com gente daqui que sabe viver. Nossa voz no ar pra nunca apagar. Fala Tchê é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar, com gente daqui que sabe viver. Nossa voz no InsanoCast, Hospício Online. Um programa semanal de humor onde os jornalistas Andrei Nardi, Diego Camargo e Bruno Anziliero transformam as notícias em um verdadeiro show de loucura. Informação e piada andam de mãos dadas num formato sem filtros e sem censura. Inscreva-se no canal do InsanoCast no YouTube, ative o sininho e seja bem-vindo ao Hospício. E aí, pessoal, já sabe como participar da promoção Cooperar é Ganhar? Para concorrer é simples. Quanto mais você investe, mais números da sorte você ganha. São mais de 10 milhões em prêmios. Na Cressol, Cooperar é Ganhar. Situación. Todas las salidas ya han sido bloqueadas. Tenemos 3 equipos listos para entrar. ¿Y sabemos cuántos son? Las primeras informaciones hablan de 6, pero no sabemos si hay alguien más. Tráigalo, alemán. I heard he owns 116 horses.
Hoje a Hajduk completa 14 anos e temos muito a celebrar. O que começou de forma modesta em 2011 com a venda de extintores, transformou-se em uma potência em constante crescimento. Ao longo dessa trajetória, investimos em qualidade, tecnologia e aperfeiçoamento. Hoje comandamos mais de 6 mil metros quadrados de Parque Fabril, distribuídos entre nossa matriz em Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, e nossas filiais em Sinop e Santa Carmen do Mato Grosso. Nosso crescimento se reflete nos resultados. Já atendemos mais de 3.900 clientes em 11 estados brasileiros, incluindo algumas das maiores indústrias do país. Estamos presentes em grandes operações. São mais de 2.000 alvarás entregues e 650 obras executadas, além de 260 cidades atendidas. Em mais de uma década, nos tornamos referência nacional em engenharia de prevenção e combate a incêndios, oferecendo soluções inovadoras para proteger vidas e patrimônios. Nada disso seria possível sem a confiança de nossos clientes, a parceria dos fornecedores e, principalmente, a dedicação da nossa equipe. Celebramos cada conquista e agradecemos a todos que fazem parte dessa história. O futuro é grandioso e continuaremos crescendo juntos. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Ponta Tchê vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Ponta Tchê vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Fala Tchê, o podcast do Portal Tchê. Hoje, quinta-feira, dia 9 de outubro. Já peço que você curta, comenta, compartilha, comenta eu quero para participar do sorteio. O que nós vamos sortear hoje, amor? Vamos sortear um bonezinho de novo? Vamos sortear um kitzinho então, a Thay disse que pode sortear. Kitzinho com energético da Maui, um pão de queijo da Divino Mineiro, um pacotinho de pão de queijo da Divino Mineiro e um boné da Botoli, beleza? E agora exatamente 9 e pouco da noite, eu trago aqui para conversar comigo uma convidada muito especial. Ela é empresária, agora getulense, né? Veio de fora, mas agora é getulense. A Eri Cláudia, vamos conhecer a história de vida dela. Vamos falar um pouco sobre o empreendedorismo e saber a história da Hits Cake Café. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. E fala-te. Bom, eu que agradeço, primeiramente, desse convite, né? Então, a gente fica muito feliz e contar um pouquinho a história de como a Hits Cake veio parar aqui em Getúlio Vargas. É Hits Cake. Hits Cake. E eu Café. Falei Hits Cake. Eu falo tudo errado. Mas o Hits também tá correto, porque ele é alemão, então tanto o Hits quanto o Hits Cake tá correto. A minha avó fumava um cigarro que chamava Ritz. Olha aí! Ritz longo, cigarrão desse tamanho. Tu lembra desse cigarrão antigo? Ritz longo desse tamanho. Tchê, deixar aqui um presentinho já pela participação, tá? Um troféu lá do Pavilhão Criativo, nosso apoiador. Muito obrigada mesmo. Bom, também trouxemos aqui uma lembrancinha lá do Hits Cake. Que beleza. Olha só, mais uma caneca para nossa coleção aí, um copinho para tomar café. Muito obrigado, show de bola. A gente que agradece. Vamos deixar aqui então. Amorzinho, começo do mês, patrocinadores, a gente vai ter que divulgar, né? Porque temos que mandar os boletos, né? Tem que pagar as contas, né? Então nós temos que fazer a nossa parte, né? Boa noite, gente. O Fala Tchê Podcast conta com o patrocínio da Botoli Veículos, Cressol, Atacarejo Compre Mais, Rea Solar, Cavalete Cadeiras Profissionais, STR Powership, Mabel Bernardon e Grupo Hajduk. E também contamos com o apoio da La Bodega, Pavilhão Criativo, GTEL Internet, Orange Barbershop, Maui Energy Drink e Divino Mineiro Pão de Queijo.
É isso aí. E para você que comprar pizza na La Bodega agora, tem, em vez de vir a caixa normal da pizza, tá vindo uma caixa, coisa mais linda. Bah, eu podia ter trazido, né, lá de casa, né? Tem uma caixa, coisa mais linda para colorir por causa da Semana da Criança. Então tem a... Como é que é, amor? Bob Goods? É isso? Bob Goods. É Bob Goods. Então pra você pede a pizza, vem a caixa grande lá pra piazada pintar. E como é que é aquela história? Se marcar, tá valendo ainda ou não? Se marcar o Stories, ganha uma pizza. Será que tá valendo ainda? Ah, tem que ver. Pega e liga lá e veja. Eu acho que tá valendo ainda. Se tu pegar uma pizza grande, pintar um negócio lá e marcar eles, tu pode pedir uma pizza pequena. Acho que tá valendo ainda. Mas confirma lá. Eu acho que tá valendo. E também na Cressol, vamos aproveitar, vamos falar da Cressol, que tá com a campanha, uma das maiores campanhas do cooperativismo do Brasil. É a campanha Cooperar é Ganhar. Então, aplicações a partir de 100 pila, você já está ganhando números da sorte para concorrer. Todo mês é sorteado valores aí, né, para os cooperados. E já na região aqui, várias pessoas já ganharam. Então, vai lá e participa que vale a pena. Eu até estamos fazendo aí, né? Inclusive, tu tem que depositar meu R$100. Ao vivo, sim? Na frente de gente? É isso aí, tia. Então, vamos lá. Vamos começar e eu faço aquela pergunta, né? Quem é Eri Cláudia? Bom, eu vim lá de Rondônia, né? Do interior de Rondônia, de Cacoal, Rondônia. E eu cresci na roça. Eu sempre brinco, né? Eu digo que eu saí do café, mas o café deu um jeito de voltar para mim de novo. Então, meus pais, eles tinham lavoura de café. Minha família também mexia com café e boi. Então, a gente cresceu a vida inteira lá na roça, né? Então, a gente, toda a parte do café, plantar, tudo, toda a parte ali, até chegar ao copo, então, todo esse processo, eu sei como que ele é feito, né? Então, e é sofrido. Agora não, agora o pessoal lá já tá todo, máquinas, então é tudo mais tranquilo, mas eu vim lá de Rondônia, no interior, né, de Rondônia, de Cacoal, Rondônia, que... Aí depois, foi passar os tempos, eu fiz faculdade, tudo a ver com o que eu faço agora, que é a parte da gastronomia, e lá eu fazia a parte ambiental, né? Eu sou formada em gestora ambiental e tenho gestora e perita ambiental, e também tenho a metade de engenharia ambiental. E aí, nesse meio tempo, casei, né? Casei, e aí o Douglas, que é o meu marido, a família dele é daqui. E como que eu vim parar aqui, né? Então, nós passamos lá em Rondônia, tenho a minha família toda lá, né? Eu sempre brinco, os meus parentes são os meus filhos, e os meus parentes mais próximos são os meus filhos, e a gente... meus pais, eles faleceram muito cedo. Eu perdi meu pai e minha mãe 100 dias um do outro. Então, a gente casou, e a família do meu marido gaúcha, né, lá. E aí, nesse primeiro momento, a gente nem permaneceu ali no primeiro ano. Então, eu acompanhava muito a minha mãe fazia o tratamento de câncer. E aí, nós acompanhava e tal. E nesse meio tempo, né, daí o meu pai faleceu. Ele infartou com 49 anos e acabou falecendo. E aí, depois de ser meu pai em março, a minha mãe ali por julho faleceu, que o câncer dela também já tinha voltado, piorou, daí ela faleceu também. E aí, se passou um tempo, daí eu engravidei. Eu engravidei o Miguel, que é a razão de eu estar aqui hoje. E eu engravidei, daí passou-se um tempo, com 4 meses ele começou com crise de convulsão. E ninguém achava o porquê ou da onde vinham essas crises de convulsões. E aí, lá também a parte de medicina, lá em Rondônia, ela não é tão boa igual aqui, né? Aqui o pessoal já é mais... Tem mais recursos do que lá. E aí, foi bem na época ali do Covid e tal. E aí, nesse meio tempo, eu acabei pegando o Covid. E aí, a gente aguardou um pouco e viemos para cá. Aí, depois que viemos para cá, aí a gente ficou aqui 30 dias. E aí, a gente passou pelos médicos. Daí, os médicos também, aqui de primeiro momento, não identificavam o que ele tinha, o que desencadeava as crises de convulsão. E aí, eu já tinha feito algumas pesquisas, porque a mãe pesquisa, cava tudo, internet, YouTube, e vai.
E aí eu comecei a achar... Eu também fiz um ano de enfermagem padrão. Então, antes de fazer a gestão ambiental. E aí eu sabia alguns meios que eu poderia pesquisar para mim conseguir... E aí eu comecei a pesquisar artigos científicos americanos. Aí eu traduzia eles e aí foi quando eu comecei a ver que, tipo assim, tinha algo ligado ao autismo. Porque hoje o autismo, 5 anos atrás, ou a criança era autista, né? Ou se não, era qualquer outro problema mental. Então, como não tinha, daí fui pesquisando, e daí eu já falei até para um dia uma tia do meu marido, falei, eu acho que meu filho é autista. Ela falou, por quê? Eu falei, porque é a única coisa que eu vi que justifica a situação dele. E aí viemos para cá, mesmo assim foi bem difícil de controlar as crises de convulsão dele, tinha 10, 12, 15, às vezes 20 crises de dia, de noite, era direto. Direto? Direto. Meu Deus. E aí a gente trouxe ele, nós quase perdemos ele. E aí aqui, daí o Dr. Nélio Azambuja, ele toma uma medicação até hoje, associada a mais uma medicação que a gente conseguiu ali controlar as crises de convulsão, mas ele ali também já percebeu, né? Ele também falou, olha mãe, a gente não pode dar o diagnóstico ainda, mas provavelmente teu filho é autista. E foi. E aí nós voltamos fiquei aqui 30 dias, voltamos para Rondônia, né? E, a princípio, minha família ficou assim, nossa, né? Meu Deus, mas largar tudo. E será que é necessário? Será que precisa? E porque a gente tinha acabado de construir nossa casa, a gente construiu lá em Rondônia. Mas esses caras 30 dias aqui foram para lá para depois voltar. Para voltar. E aí nós tínhamos lá, aí eu já tinha casado, né? Daí a gente já ali mexia com boi. Eu tinha um escritório de consultoria, mas aí depois o Douglas também precisava de uma mão lá nas terras, e daí eu fui para lá para ajudar. Como eu já sempre fui acostumada e cresci na roça, né? Então, para mim, e eu adorava, ficava o dia inteiro no cavalo. Tanto é que quando meu cunhado vem para cá, a gente até brinca, a gente ri, ele falou assim, nossa, a hora que vê os doces ali na vitrine bonitinha, ele olhou para mim e falou assim, nossa, nem parece aquela que pegava o bezerro pelo pescoço e jogava no tronco. E aí eu falei, pois é, né, como é que vai mudando? E aí nós voltamos para lá, né, e o meu sogro e minha sogra sempre tinham vontade de voltar para cá, né. E aí eu falei, olha, eu vou voltar para lá porque o tratamento dele vai ser longo. E aí voltamos para cá, aí arrendamos, aí eu vendi tudo, os gados, todas as coisas que a gente tinha. Mas a coragem lá. também, né? Tipo, se desfazer de uma vida pronta, que tava lá, tava vivendo, para começar outra história aqui. E um lugar que eu não conhecia ninguém, assim, sabe? E eu também sou muito agradecida à família do meu marido, assim, que me acolheram bem a gente, sabe? Nossa, eu sou muito agradecida a eles também. Porque não é fácil você largar tipo assim, apesar de eu não ter os meus pais, mas eu também tenho os meus irmãos. Nós estamos em 2 irmãos. E aí, eu tenho toda a minha família. Minha família sempre foi muito ligada. Eles moram tudo lá? Moram tudo lá. Inclusive, agora domingo eu vou lá visitar. Meu Deus, mas é longe. Qual é que é a cidade mesmo? Cacoal, Rondônia. Rondônia. Uns 4.000 quilômetros daqui. 4.000 quilômetros? Meu Deus. Por aí. Tá 4 dias de viagem. Nossa. E aí, não foi fácil, assim. Todo mundo falando, não, que você... Me chamavam de louca, doida. Eu falei, não. Falei, gente, não, tu tem a casa e vocês estão estáveis e tudo mais. Eu falei, gente, não adianta eu ter tudo isso e não ter meu filho. Se eu estou fazendo isso para ele, e qual que é? Eu vou deixar para quê depois? Então, e não tem, olha, uma mãe... Eu acho que eu não tenho algo que não jogue para cima, algo que... Mãe, sabe mesmo? Então, hoje as pessoas me perguntam se eu me arrependo. Nunca, nada, não me arrependo. Hoje eu tenho meu filho, então ele foi andar com quase 3 anos, fazia pediasuíte, sabe? Foi bem sofrido para ele também. E, cara, tem os vídeos ali no meu Insta pessoal. Cara, a comemoração que ele fazia para cada coisa ali que ele conquistava, isso não tem, sabe? Isso não tem preço, não tem nada que pague isso. Eu podia ter, sabe? Tudo.
E se eu não tivesse esse sentimento, essa conquista dele, que a gente conquistava, a gente vibrava, e ele também, sabe? Então, sabe, valeu cada sacrifício, tudo que... E bens materiais a gente não perde. A gente deixa de ter e depois conquista outros. E quando você é justo, correto e honesto, Deus abençoa. Ele não deixa um justo perecer. E foi. Daí a gente veio, cara e coragem, sabe? Meu sogro e minha sogra também ajudaram a gente bastante, vieram. Eles moravam aqui? Não, eles moravam lá. Moravam lá? Quando nós viemos, eles Mas quem vieram. que era daqui? Eles nasceram aqui e foram lá. Eu sempre brinco, eles foram lá só me buscar. Ah, bom. Então, eles nasceram aqui, daí moravam lá, se encontrou todo mundo lá e depois resolveram vir pra cá. E resolveram vir pra cá, pelo Miguel também. Então, e meu sogro sempre tinha vontade de voltar pra cá, né? E aí, já se juntou ali o útil ao agradável e veio todo mundo. Que idade tá o Miguel? Agora ele tá com 6 anos. 6 anos. O meu Miguel tem 7. Ele tá com 6 Meu filho anos. Miguel também. E agora com 6 anos... Vai fazer 7. E agora com 6 anos, com muita terapia, assim, desde 1 ano e 8 meses. Ele faz uma sequência de terapias, assim, incessante. E aí a gente... Estímulos. Então, aproveitando que a gente está aqui, né, e falar para as mães, gente, vocês têm pais que têm crianças autistas, não desistam deles. Porque é no tempo deles e eles, aspecto do autista, os autistas, eles são crianças únicas. Então, cada um tem o seu tempo. Eu acho que não vale a pena, eu acho que não vale a pena. Você não está perdendo seu tempo, muito pelo contrário. E os estímulos, eles são muito importante mesmo. Então, o Miguel, ele faz aba, ele faz fono, ele fez... várias fisioterapias, ele fez todo recurso que tinha aqui, eu usei. A PAI também, a PAI daqui, nossa, ela sabe, abraçou, ajudou a gente ali, sabe? Foi o nosso primeiro... primeiro apoio ali, sabe? Eu acho a estrutura deles muito boa aqui, ajudaram a gente bastante também. Fizemos também a parte particular. Mas foi muito importante mesmo essa... E hoje ele já está falando um monte de coisa. Então, não está formando as frasezinhas ainda, mas ele é a razão da gente estar aqui. Ele é a razão da existência da Red's Cake Café, sabe? Porque nesse período que nós viemos para cá, eu tive, na minha adolescência, ali nos 16, 17 anos, eu tive uma depressão muito forte, sabe? Muito forte, daquela de pedir... Como eu sempre, a minha família e eu cresci sempre numa igreja, sabe? Então, foi uma depressão, assim, que eu não podia tirar a minha vida. Então, o que eu fazia? Eu pedia para Deus me levar, porque eu sabia que se já estava ruim, imagina o inferno, né? Eu falei, então, né? E aí, eu pedia para Deus me levar, porque eu não queria ficar aqui mais. E aí, foi um tratamento que eu fiz, né? Minha família também me ajudou. E aí, depois, quando eu estava aqui, então, longe da família, passando todas aquelas dificuldades com o Miguel, e eu sempre falo que o Miguel, para mim, é uma interrogação, porque você não sabe, né, o que vai ser. E aí, longe de todo mundo, e já tinha uns 2 anos que eu tinha perdido, uns 2, 3 anos ali que eu tinha perdido os meus pais, então, aquilo ainda está amadurecendo, sabe? Aquele sentimento, aquela dor, aquela perca. E aí, e nesse meio tempo que a gente ia para as terapias e coisa e tal, eu falei, não, tenho que me manter a minha cabeça ocupada, né? Para não voltar à depressão. Aí, eu achei um negócio para ocupar a cabeça. Meu Deus! Hoje ocupa literalmente a minha cabeça. Então, daí eu comecei a fazer... A minha irmã tem uma amiga que ela já tem uma doceria lá. E aí, aí ela me passou algumas receitas e aí a gente vai começar... eu comecei a fazer e deu super certo. Pessoal. Eu comecei a vender na rua. Como eu não conhecia ninguém, as pessoas também não me conheciam, eu falei, não, as pessoas precisam me conhecer e eu conhecer elas. E aí foi quando eu comecei a fazer os doces em casa e aí eu comecei a vender na rua, né, para ver. E aí aí se passou um tempo, né? E aí meus sogros daí acabaram vendendo as terras que a gente tinha lá. E aí surgiu a oportunidade... Antes de vender lá, ainda surgiu a oportunidade de eu comprar o Café da Mone. E aí eu comprei. Quando eu comprei o Café da Mone,
Era pra baixo do correio ali, né? Café da Mônica. Isso, era pra baixo do correio ali. E aí, quando eu comprei o Café da Mônica, ela tava meio que fechando já o café. Então, não tinha já, assim, tinha bastante cliente ainda, mas como ela tava ali num período mais fechado e coisa e tal, naquele período ali que ela queria ou vender ou fechar, né? E aí, a gente conversou e eu comprei. Negociamos ali e eu comprei. E aí era eu e a Maria, que continua comigo até hoje, né? Eu brinco com ela, que eu falei, é patrimônio do café, agora já era. E aí eu brinco com ela sempre. E aí, nossa, no começo ali foi bem complicado. No começo, assim, nossa, foi bem complicado. Um dia até conversei com a minha sogra, falei, nossa, será que eu fiz um bom negócio, né? Uma atividade totalmente diferente do que tu era acostumada. Sim, eu sempre tive facilidade na parte gastronômica, assim, sabe? Tanto é que quando eu vim pra cá, o povo tudo reclamou. Falei, agora quem vai fazer as comidas boas? Falei, vocês se virem aí, porque, olha, as tias, as avós, esse negócio de sobrinha fazer as coisas, tá errado. Ainda brincava. E aí a Maria também, sabe, vinha... Porque ela queria fechar, né? Então, já estava um certo período ali, o café fechado. E aí, no começo, ali foi bem difícil. Aí, eu lembro até hoje, ainda eu e a Maria na cozinha. Daí, eu falei aí, a gente tinha um monitor, né? Ali na cozinha. Eu falei para Maria, assim... Ela falou assim, nossa... E a gente reclamando um pouquinho do movimento, porque início, falei, Maria, tá vendo essa TV aqui, esse monitor? Porque daí pegava as câmeras lá fora. Falei, ainda não vai demorar muito, a gente vai ter uma fila lá fora. Aí ela deu risada, assim, sabe? Assim, porque, né? Eu falei, não, confia. Aí eu falei, quando é propósito e é Deus que entrega, ele não falha. Então, e antes de eu comprar o café, eu pedi para Deus uma palavra e eu abri a Bíblia e ele disse para mim, não, seja certa, correta e justa e honesta, que o resto eu cuido. Então, eu fiz. E aí, passou-se uns dias, não demorou muito, de repente, um dia, uma fila, que era ali, né, não tem onde é a Unimed? Tinha uma fila até lá na Unimed. Um dia comum, normal. E aí, o pessoal já começou ali, eu comecei a trazer uns doces diferentes, porque quando eu fui abrir o café, quando eu comprei o café, eu já fazia algumas coisas, e daí eu falei assim, não, eu quero fazer alguma coisa que aqui na cidade não tenha. E como eu já venho ali de uma cultura diferente, né? No começo eu pensei assim, poxa, né? Que nem dizem aqui, né? Vai que eu faço uma coisa muito diferente do que o pessoal está acostumado aqui e dê ruim, né? Mas falei, também pode dar certo, né? Porque é umas coisas novas. E aí foi o que aconteceu. E aí o pessoal começou a me ligar nesse dia, passava na rua, quem já me conhecia, se estava tendo algum tipo de promoção, se estava tendo alguma coisa assim. Falei, não, tá tudo normal, mas o que está acontecendo? Falei, não sei, eu só sei que... Falei, tá lotado o café, tá cheio e o pessoal gostou, né? E foi. E aí, quando se passou um tempo, daí surgiu um interessado nas propriedades que a gente tinha lá, né? Que daí era o meu sogro e minha sogra, meu cunhado e daí do meu marido, né? Eles tinham as terras lá. E aí venderam as terras lá. E quando venderam as terras lá, daí eu conversei, né, com eles, eu falei assim, olha, tem um... E a principal reclamação lá dos clientes era a questão do ambiente, que era muito pequeno. Muito pequenininho, né? Realmente era bem pequenininho. E aí daí eu conversei com meu marido, com meu sogro, com a minha sogra, e daí surgiu aonde que é o café agora. E aí eu falei, vamos comprar, né? Falei, porque daí dava para... E eu já tinha casa atrás, então eu já tinha esse pensamento de comprar ali para morar atrás, até mesmo porque... Tu já morava ali atrás ou não? Não, eu morava daí... nós compramos depois, a gente veio, no primeiro ano a gente ficou aqui de aluguel, e depois, não sei, daí depois... nem terminou um ano, a gente já comprou uma casa, daí a minha sogra morava em cima e nós morávamos embaixo. E aí, compramos ali, né? E aí eu comecei a reforma. Quando eu comecei a reforma, daí veio uma surpresa, a gravidez. Como na primeira gravidez, que foi do Miguel, eu tive que fazer o tratamento para engravidar, e eu tive pré-eclâmpsia também, e aí o doutor, na época, me orientou, olha, você não tenha filho antes dos 2 anos e também não depois dos 3,
porque pode agravar e pode te dar pré-eclâmpsia e, tipo, agravar a situação. Aí eu falei assim, bom, aí na minha cabeça, né, tava assim, bom, vou fazer agora, a gente faz a reforma, eu termino a reforma, faço o tratamento e engravido. Aí Deus assim, não, vou te mandar tudo que você dá conta. E foi, não foi fácil, porque daí era o café aqui funcionando, era a reforma e era a gravidez. Tu tinha nesse momento, tinha o café que tu tava trabalhando ainda, Sim. reformando o lugar novo. Isso. E daí veio a gravidez. Aí veio a gravidez. Nossa. E as minhas gravidezes, elas nunca são tranquilas. Elas já são com emoções extra. E aí, a gente descobriu a gravidez, foi uma alegria, né? E daí fomos nos acompanhamentos ali no médico. Daí, tava com 5 semanas, aí eu fui fazer o exame e aí o doutor falou, olha, tem a vesícula vitelínica, que é a primeira coisa que aparece. Era para ter alguma coisa a mais, mas, né, tá normal. Por enquanto tá normal. Voltei lá com 9 semanas, aí não tinha mais nada. Era até estranho. Falei, oh, meu Deus, essas coisas só comigo. Porque eu tava e não tava grávida. Aí eu tinha tudo, mas não tinha um embrião. Aí o doutor falou, olha, infelizmente é uma gravidez embrionada. Quando o embrião não se desenvolve. E daqui pra frente agora o corpo vai expelir. Vai ser normal. Então, vai pôr pra fora. Meu marido já saiu no elevador chorando. Falei, não sofre por antecedência. Falei, não sofre por antecedência. Enquanto que estiver aqui, falei, vamos manter a fé, né? Vamos esperar, porque enquanto que eu estiver ainda grávida e não grávida, tô meio termo ainda. Então, vamos se prender e se agarrar a isso e vamos deixar o tempo passar. Aí, passou 4 dias, eu comecei a sangrar. Falei, aí eu dei uma sentida, daí eu dei uma boa baqueada. Aí eu já conversei com a minha sogra e o café funcionando e eu trabalhando. Daí eu fiquei uns 3 dias em casa. E aí eu falei assim, e aquilo tava me corroendo bastante, sabe? Aquela dor de ter perdido os pais da forma que eu perdi, assim, muito precoce. E praticamente os 2 juntos. E naquele ano também a gente perdeu o nosso primo também, um primo caçula, que ele faleceu eletrocutado. Então, foi um ano muito difícil, assim, de 3 percas para nossa família, muito dolorosas. E aí, eu falei, não, vou voltar a trabalhar, porque eu não estava sentindo nada. E o médico já tinha me dito assim, olha, infelizmente é assim mesmo e coisa e tal. Não tinha o que eu fazer. Falei, então eu vou trabalhar, ocupar a minha cabeça. Aí eu fiquei mais uma semana e era sangrando sempre. E aí eu cheguei, um dia eu não aguentei. Eu não aguentava ficar de pé, Daí eu fui para casa, falei, gente, eu não aguento. Daí eu fiquei em casa alguns dias. E aí você chega a uma certa altura que seu corpo também não aguenta, o seu emocional também não aguenta, porque era uma tortura muito grande, porque parava. Daí eu, mais uma vez, pedi uma palavra para Deus e... eu abri a Bíblia, né? Eu nunca esqueço desse dia até hoje. E aí eu pedi para Deus, falei, poxa, Deus, a cruz está um pouco pesada, né? E aí eu pedi uma palavra para me ajudar naquele momento. Porque daí quando você passa por essas situações difíceis, né? A primeira pessoa que você vai procurar é teus pais, né? E a minha família é longe, eu já não tinha eles, aí é Deus que sempre me ajuda. E aí eu pedi, aí eu abri a Bíblia e lá estava escrito assim, a jovem grávida dará à luz e porá nele o nome de Emanuel. E pronto, toda aquela angústia que eu sentia, aquele peso, aquela dor, aquele medo, passou. E aí hoje ela se chama Emanuela, né? Então, que nem estava na palavra, que eu sempre disse que eu disse aquele momento, falei para Deus, olha, se for um menino vai se chamar Emanuel, e se for menina vai se chamar Emanuela, igual tá na palavra. E aí eu já subi lá para cima e já falei para minha sogra, falei, não vou perder esse neném. Eu falei, eu vou continuar com o café e vai ser uma menina e o nome dela vai se chamar Emanuela, igual eu acabei de ler a palavra de Deus. Aí ela ficou assim, mas ela também tem fé, né? Ela falou, então vamos embora. E aí eu já comecei a melhorar, já começou a ir, e aí eu já comecei
a voltar aos poucos. E com 14 semanas eu voltei pro médico, né? Daí eu fui lá e daí ele falou, vamos ver se ficou alguma coisa pra gente ver qual que é o procedimento que a gente vai fazer daqui pra frente. E ele pensando já que ia ter que tirar. Sim, porque, ia ter que porque eu tava sofrendo um aborto, eu fiquei sangrando 15 dias. Bárbara, né? 15 dias eu fiquei sangrando. 2 semanas mais ou menos. Porque foi de 9, 10 semanas, eu voltei lá com 14. E aí ele pegou, né? Eu falei, não, doutor, pode ficar tranquilo que a hora que tu colocar o aparelho vai ter um coraçãozinho a todo vapor aí. Aí ele ficou assim, sabe? Não me disse nada. Daí eu deitei lá, daí a hora que colocou o aparelho, tchau, sabe? Aí ele falou, lembra que eu te disse que tem coisa que a medicina não explica? Aí ele falou, isso aqui é uma delas. Eu falei, vai estar tudo certo. Eu falei, é uma menina e vai se chamar Emanuela. E aí foi. Daí a gente conseguiu tudo. E eu segui com café e segui com a gravidez, graças a Deus. Falei, se Deus... E ele bravo comigo, né? Porque eu tinha que ter repouso absoluto. Eu falei, não, se Deus me deu os 2, então porque eu vou dar conta dos 2. Então, eu vou cuidar, na verdade, dos 3, né? Porque daí eu tinha que cuidar um que já estava ali funcionando, né? Que não podia fechar, porque, cara, depois que você é empreendedor, você não vive mais sem um boleto nem um dia. Claro, a gente, sem ser da parte de empreender, já fica, imagina para quem é empresário. Então, já tinha ali os boletos, né? Mais a parte da construção, que também não tinha como parar. E aí foi. E aí, quando chegou o dia 22 de outubro, que é agora que o café vai fazer 3 anos que a gente está ali, e aí deu tudo certo, aí nós inauguramos ali o café, né? E era só o começo da dificuldade. As dificuldades maiores ainda a gente não tinha nem aparecido, ainda não estava, sabe? Que nem eu sempre digo, que Deus, ele age na vida da gente, então as dificuldades vêm para nos fortalecer e nos ajudar, sabe? E foi indo. E aí, em dezembro... E aí, quando a gente inaugurou o café, devido a todos esses acontecimentos, eu não consegui. Estava com barrigão, eu não podia nem estar lá. E aí, eu tinha que estar lá nos 3 ambientes. Aí, depois, a gente ficou 10 dias fechados para fazer essa mudança, né? E a minha equipe era pequena. A minha equipe era eu, a Maria e, na época, a Márcia também, que ajudou a gente bastante. E tinha mais uma que depois que nos ajudava. Então, era praticamente 3 pessoas para dar conta do tamanho que é o café. E produzir, porque todos os nossos produtos, eles são artesanais. Então, eu tenho essa preocupação de trazer qualidade, ser artesanal, porque hoje está difícil essa parte do artesanal. Então, é muita coisa, mistura pré-pronta, que você compra o recheio, coloca ali no bolo e deu. Ou senão, você compra uma massa ali pré-pronta, que vem lá o poto, coloca só ovos e assa e deu. E lá, não. Todos os nossos produtos, eles são artesanais mesmo. Então, bolo também... que nem das antigas, nem o bolo da avó. Isso. Até tem eu tenho um cliente lá de Passo Fundo, que a avó dele é um cliente, já ele é de idade. A avó dele, acho que é da Polônia, se eu não me engano. Ele gosta do pão de ló de lá, porque ele diz que tem gosto parecido da avó dele. Então, sabe, é sobre isso, sobre trazer memórias, sobre trazer aquele gostinho diferente, aquele gosto realmente de um doce ou de um salgado caseiro mesmo. Então, eu sou bem preocupada com essa parte do caseiro. E aí fomos, daí fizemos toda a mudança, toda essa trajetória. E aí, o dezembro, daí eu estava perto da Manu nascer, daí foi... em dezembro, ele tive mais umas complicações, já levei outro puxão de orelha do médico. Falei, não, doutor, relaxa, vai dar tudo certo. Ao invés dele me acalmar, eu que acalmava o médico. Falei, relaxa, doutor, vai dar tudo certo. Aí, tá, chegou daí. E aí, eu não consegui fazer esse preparo que eu deveria ter feito para minha equipe e tudo mais, porque... não tinha como. Então, eu estava tentando manter ali toda aquela estrutura, manter tudo na situação que eu estava ali, no meu melhor do que eu podia naquele momento. E eu não era nem para estar lá, era para estar em casa, em absoluto repouso. E aí, em janeiro, o doutor pegou e falou para mim, ou tu fica quieto, ou eu vou te internar. Aí, ele pediu isso com jeitinho, e falei, não, doutor, eu vou ficar quieta. Daí eu fiquei quieta, daí eu fiquei. E aí, nesse meio tempo, a Manu... veio de 35 semanas
E para me ajudar naquele período, eu fiquei com diabetes gestacional no último mês. Que foi no dezembro para janeiro, me deu diabetes gestacional. E foi a parte quando eu fui fazer as injeções para amadurecer o pulmão dela, porque o doutor já sabia ali que ela poderia nascer antes do tempo. E aí a gente ali já foi se precavendo, até mesmo porque o Miguel também é prematuro. E aí essas injeções elas não fizeram efeito. Aí a Manu nasceu dia 6 de fevereiro com 3,220 kg. E aí foi para UTI. Daí foi entubada, porque o pulmão dela não amadureceu. Daí ela não conseguia respirar. E aí foi para UTI, nasceu e já foi para UTI. E aí, mesmo assim, ainda não conseguia respirar, aí entubaram ela. E aí nós ficamos ali mais 15 dias na UTI. E depois deu 19 dias no hospital. E aí já se contavam 2 meses longe da empresa. Aí voltamos, né? Daí, graças a Deus, saiu da UTI, viemos para casa. No que a gente veio para casa, daí eu falei, não, agora, e aí aquele resguardo, toda aquela parte que a gente tinha que ficar em repouso, não tive nada, porque daí eu tinha que ir lá tirar leite para amamentar ela, então era chuva, às vezes era sol, e pegava sereno, então eu tinha que ir 3 a 4 vezes no hospital, embora que a gente ficou ali pertinho, mas mesmo assim era complicado. E também o gordinho sofre, né? Então já tinha bastante gordura na barriga e também isso me dificultou bastante essa parte. E aí a gente ficou ali esses 19 dias e depois nós viemos para casa. Quando viemos para casa, falei, agora, né, mais uns 15 dias já consigo começar a voltar para o café e organizar aquilo que eu ainda preciso. Passou, tive o retorno no obstetra, daí nós descobrimos que eu estava com uma infecção uterina. E estava assim no seu 3º dia e eu podia vir a óbito, a doutora e o doutor falaram em 24 horas. Meu Deus! Mas que provação! Uhum. E o útero, essa infecção uterina é o que mais mata mulheres depois que tem neném. E aí, o meu caso, ele foi bem diferente, porque geralmente é imediato, logo ali, naquele primeiro mês. E o meu foi praticamente mais de 30 dias depois. Mas o que dá isso, será? Às vezes é alguma coisa da parte da gestação ali. E como a minha gestação, como tinha muito líquido no útero, então aderiu às trompas, aderiu ao estômago, estômago não, a parede da barriga, aderiu tudo. Tanto é que na hora de tirar ela, tiveram que cortar músculo na lateral para poder tirar, porque quase cortaram a bexiga. Meu Deus! Foi bem complicadinho. Daí foi uma recuperação também mais sofrida e mais judiada. E aí, quando eu voltei para lá, que daí a gente foi fazer o retorno, porque como eu tinha muita gordura na barriga, tem bastante gordura na parte da barriga, então daí deixou os pontos ali um pouco mais para frente por isso, né? Ainda mais porque eu tinha que levantar, sentar, levantar, sentar. E aí a doutora disse, vamos deixar mais um tempinho para precaução e depois, quando você passar por esse período, aí você retorna. Falei, beleza. E foi quando retornou, eu sentia muita dor. E ela falou, e como é que tá? Falei, tô sentindo muita dor. Falei, tô sentindo muita dor ainda. Falei, mas tô até acostumada. No final, tu acostuma. E ela falou, não era. Daí ela foi me examinar. Quando ela me examinou, ela viu que tava com uma infecção. Não deixou nem vir para casa, que fazia o acompanhamento pro hospital agora. Falei, nossa, não acredito. Acabar de sair de São Vicente, volto, tô pro São Vicente de novo. Eu, o meu marido e a neném. Aí voltamos todos nós para São Vicente. Aí eu fiquei lá 3 dias, tomando 3 tipos de antibiótico de meia em meia hora. E depois mais 15 injeções na barriga para não dar embolia pulmonar, se eu não me engano. E nem trombose. Porque ela dá essa infecção no útero, ela dá embolia, se eu não me engano é essa palavra. Ela é líquido no pulmão, né? Embolia. Acho que é embolia. Coisa líquido assim. no pulmão. E trombose. Acho que é isso aí. E trombose. E aí eu tive que tomar mais 15 injeções, daí, então a minha volta demorou mais 30 dias por essa situação, e aí a doutora pediu para eu ficar mais um pouco em casa, tranquila, mais isolada também, e a neném também era prematura, né?
E aí demorou. Então, no frigir dos ovos ali, então eu fiquei 3 meses longe da empresa. Imagina. Empresa nova. Você acabou de inaugurar uma equipe que você não conseguiu dar o treinamento necessário, sabe? E os clientes exigentes também, né? Então, aí as meninas deram o melhor que elas podiam dar, mas também elas não tinham ali quem ali apoiasse, ajudasse eles naquele momento, porque eu não podia nem ajudar nem à distância, que tem coisas que não dá. Como é que eu vou falar um ponto de um recheio à distância, um ponto disso ou daquele outro à distância? Então, não dava. E aí eu falei, gente, dê o melhor de vocês e depois que eu voltar a passar, a gente dá um jeito. E foi o que aconteceu. Então, quando eu voltei, assim, o café estava de um jeito, quando eu voltei, ele estava de um jeito totalmente diferente, sabe? Assim, não a questão financeira. Então, quando eu retornei, acho que estava ali vendendo 5 vezes menos, ou até mais do que isso. Faturamento. E financiamento rolando. Tinha umas partes ainda que eu estava pagando ali que nem tudo deu para financiar. Então, tem coisas que eu ali parcelei e paguei à vista. Tem coisas que eu parcelei assim, com os parceiros nas lojas. Então, ali no crediário, coisa e tal. Outras coisas eram cheques. Então, foi bem complicadinho. E aí, nessa volta, eu falei, bom, bora lá agora voltar, né? Daí eu voltei. E aí, nessa época, eu ainda morava... Minha sogra morava e meu sogro embaixo, eu e o meu marido e as crianças embaixo e minha sogra e meu sogro em cima. E quando a gente comprou ali o café, já tinha essa casa atrás, que eu falei, não, que daí eu posso ficar perto do Miguel, porque não tinha Manu, né, naquela época. Aí eu falei, eu posso ficar perto do Miguel, porque para mim poder acompanhar ele, porque eu não queria deixar ficar longe dele. Então, eu queria estar ali perto dele. Até mesmo porque... Era muita terapia, então, quando não é eu, é meu marido, ou se não, a gente se reveza ali para levar, buscar e tal. E aí eu falei, não, eu quero ficar, o meu filho também precisa de mim. E aí, tá, daí consegui, aí a gente deu uma tapeada lá na casa, organizou o que deu para organizar e nós nos mudamos para lá. E aí foi quando eu comecei a colocar o café de novo no lugar. Então, praticamente, ele faliu. Então, já é difícil você começar uma coisa. Aí você já vai começar um negócio e já fale ele, praticamente falido, né? Porque tava cheio de coisas, cheio de contas e todas as coisas acumuladas e tal e tal. Eu falei, não. Eu falei assim, eu falei, bora lá. E foi. Nossa, eu sempre digo, falei, gente, olha, tem muita lágrima e dor aqui dentro, porque daí eu ainda tinha as dores, tinha a parte da amamentação, tinha a Manu, também tinha o Miguel, e eu ainda ficava, devido à parte da amamentação, então você ficava... você perdia, não é que perdia tempo, que a gente nessa parte não é perder tempo, mas você... demora, a criança cada pouco tá ali, aí você tem que parar, você tem que dar mamar, e aí essas coisas caseiras, comida, elas são processos demorados, então não tinha aquele tempo ali, sabe? E aí foi. E aí eu ficava, tem fotos ainda até ali, acho que até no café tem, com o tempo eu comprei uma cela, daí eu colocava ela na cela comigo, aí cansava a frente, colocava ela para trás, e aí foi. Até que um certo momento ela queria ajudar também, daí começou a atrapalhar, que ela pegava as coisas e tal. E aí essa parte aí, daí já começou a ficar complicada, mas daí todo mundo ajudava. Então, era balançava o carrinho, uma fazia um negócio, a outra segurava a Manu para eu poder fazer, e assim a gente foi se ajudando. Eu sou muito agradecida, minha equipe, sabe? E nesse meio tempo, bagunçou tudo. Bagunçou toda a parte financeira do café. O pessoal começou a... Nunca ninguém ficou sem receber, mas o pessoal começou a receber picado, porque não foi fácil, porque além de todo o custo que tem, que não é baixo, o custo de funcionário, custo de insumos, que também, como a gente trabalha com insumos de qualidade, então não são insumos baratos. Então... tudo, e os financiamentos que a gente tem, né? Tem. Você obrigamos a ter financiamento. Qual é o ter? Empreendedor que não financia? Que não tem, que não né? tem um empréstimo, né? Essa sala aqui é de um banco aí. Só vai ser minha depois que terminar de pagar. Então, o café é mais ou menos do mesmo jeito.
Então, daí foi uma... E sabe, assim, as meninas, não, Cláudia, vamos lá, a gente te ajuda e vai. Segurar ali a minha mão, realmente vestiram a camisa da empresa e fomos. Então, passamos os perrengues junto, mas também as conquistas também eu faço questão de que elas participem. Então, elas têm essa participação nos lucros da empresa, quando a gente consegue bater a nossa meta, então elas têm essa participação. Então, eu sou muito mesmo agradecida, e não é só agradecer, é reconhecer, mas não é só reconhecer com um bombonzinho, entendeu? Sim. Valorizar de fato. Valorizar de fato. Então, quando quando a gente atinge a nossa meta, a gente valoriza, a gente tenta fazer a nossa parte também. E é uma equipe assim, bacana, muito boa mesmo de trabalhar. E, claro, dificuldades a gente tem todo dia. Não é porque, sabe, eu sempre digo que não é porque que Deus está conosco, que as coisas que a gente não vai aprender. E é na dor que a gente aprende, é na dor que a gente cresce. E quem hoje tem uma empresa que não tem dificuldade, não é porque ganhou, porque qualquer coisa, mas mesmo não é porque está ali lutando por ela, ou que está ali pagando os boletos, entendeu? Porque não é fácil, não é realmente, não. Empreender e para a parte das mulheres ali que são empreendedoras, sabe? Não é fácil, tem filhos, então ela é desgastante. E mesmo assim, eu acho que nós conseguimos tirar a força, e é eles que nos dão essa força, porque eu acho que se não fossem os meus filhos, eu acho que eu não teria o café. Se eu não fosse os meus pais também, meus pais, assim... apesar deles terem partido cedo, mas eles ensinaram eu e os meus irmãos assim a nadar conforme a água bate na bunda, entendeu? Então, em todo lugar que a gente vai, a gente se vira. É que a nossa geração, ela é assim de se virar, de fazer o negócio acontecer. Não é que nem a geração de agora, que tem tudo muito mais fácil. Bom, eu para mim, fazer a carteira de motorista, eu tive que guardar um dinheiro um tempão. Hoje o Piá ali já sai com o telefone, um iPhone, e com a carteira e com o carro emprestado e não sei o quê. É tudo muito mais fácil, tudo muito mais fácil. Então a geração de agora tá bem mais fácil que antigamente. Exatamente. E quando tudo é muito fácil, não tem conquista. Não tem conquista, não tem sabor. Não tem sabor, então é tudo muito fácil. Então, olha, essa parte de jovens ali... Cara do céu, eu peguei cada coisa que eu vou falar assim, cada, assim... sabe, são inteligentes, são tudo, mas falta, sabe? Porque tu fala, já se chateia, tu fala, já fica chateado, tudo não encara. Muito frustrado, por causa que, Exatamente. por exemplo, eu sempre falo isso e não canso de repetir, que quando eu era pequeno, para mim assistir a Eliana, tinha que acordar 8 horas da manhã. Senão era só no outro dia. Agora a piazadinha já tem o celular na mão, já tem joguinho à vontade, desenho, conteúdo à vontade, tela, muita tela. Sim. Então isso deixa estressado, mimado, frustrado. Aí se estressa fácil. Não se interessa por ler, cada vez menos a piazada vai... Por brincar. Por brincar. Porque é no brincar que se desenvolve. Exatamente. Né? Então cada vez mais... É evolução, é a tecnologia. Não vamos fugir disso, não tem como fugir. Mas ela é necessária. De uma forma ela veio para ajudar, mas também pelo outro lado, esse uso desenfreado da tecnologia, se perdeu muita coisa aí no caminho. Eu sempre digo que o equilíbrio, falta o equilíbrio. Equilíbrio. É a mesma coisa que a gente faz ali na questão dos nossos produtos, que eu sempre digo para as meninas, olha, tem que ter equilíbrio. Ele não pode ser nem muito doce, não pode ser nem muito salgado. Então, claro, a gente tenta atender ali todos os paladares, mas é equilíbrio. E isso, às vezes, eu acho que falta nessa geração, que eu tenho dificuldade um pouco ali. E eu vim da família tudo alemão. Aqueles alemão bruto, sabe? Então, lá na minha infância ali, era balaio. Aqui é tudo máquina, né? Mas lá são terras, são propriedades menores, né? Então, era balaio de milho.
Sim. Só o balaio de milho já pesava ali os seus 5 quilos. E aí você tinha que encher, colocar nas tuas costas, levar para um monte, que a gente falava lá no montinho, para depois vir com o trator, pegar e levar. E aí, pai, tá pesado. Não, tua mãe aguentava, tu tem tu tem que aguentar também. A peneira de café, agora também o pessoal tá ali, mas você tinha que apanhar o café ali e cortava a mão. Para não cortar tanto a mão, a minha mãe fazia luvas. Então, daí a gente apanhava ali o café, né? E daí não machucava tanto, daí até cortar a luva, e era luva grossa. Aí cortava, e a minha mãe fazia outra, e a gente tinha um saco de café, tu tinha que pegar e jogar nas costas. E levar até o final, para também pegar com o trator, levar pro secador de café, porque daí ele vai passar pelo processo, né? Daí, você põe, coloca no saco, mais no comecinho, lá você secava naqueles terreirão de café, sabe? E aí agora não, agora tem as máquinas. Agora os meus tios lá estão... Eu vou agora, esse final de semana para lá, e eu vou ver se eles têm vídeo, eu vou colocar lá para verem ali o processo esse do café que ele é feito. Ele é bem legal, bem interessante. E aí você pega ali, sabe, joga no negócio, no secador de café. E aí depois ele passa... aquilo que eu estava te falando antes, o negócio é vermelho, fica verde, depois ele é vermelho, depois ele é cinza, depois ele vira preto, fica preto, depois ele vira pó, né? É um processo assim que... Como que chegaram, né, nesse processo até a gente ter nosso café ali na mesa, né? E aí, depois que ele passa por essa secagem, ele vai para torra. E lá a gente torra o café que fica dessa cor aqui assim, não é tipo hoje que tem todos os tipos de torra média, torra alta, o café gosto de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, eu tenho um café ali... A Thay me deu esses dias, nós comemoramos 2 anos de casada, estamos quase 5 anos juntos, mas de casado no casamento mesmo, 2 anos dela, em vez de eu dar flor pra ela, né, boca aberta, né, na correria e tal, daqui a pouco ela foi lá e me deu uma flor, uma rosa e tal, e me deu um café. Daí o café era de que era, amor? De chocolate? De trufado? Chocolate trufado. Tá louco. Não, ele é bom. O só cheiro você é bom. Não pode colocar açúcar Botou nele. açúcar, já foi. Tem que tomar sem açúcar. Tomar sem açúcar. Nós já tomamos sem açúcar o café. Sim. Só que daí eu digo, não, vamos experimentar botar um açúcar pra ver. Estraguei. Repunou. Não, vocês... e o café, esses dias eu ensinando, fazendo treinamento com as meninas, né? Elas estavam fazendo a vaporização do leite. Olha como são... por isso que eu digo que são pequenos detalhes que tem toda uma diferença. Eu falei, meninas, vocês estão fazendo a vaporização errada. Aí eu fui lá, ensinei elas a fazerem a vaporização certa. Aí as duas achavam que tinha açúcar. Eu falei, gente, não tem açúcar. Porque você extrair o grão, você fazer a moagem certa, você fazer aquela prensa certa, e só de você vaporizar o leite da forma correta, quando você vai provar o café com leite, ninguém diz que aquilo é só um café com leite. Então, os cafés também ali do café também tem um sucesso, porque são receitas... A maioria que tem lá no café são receitas minhas. Então, são testes e testes e mais testes e mais testes. Então, eu procuro muito provar. E eu já tentei também fazer, às vezes, algumas coisas que... Eu falei, eu não vou tudo pro meu paladar, né? Eu falei, porque geralmente eu sempre colocava aquilo que meu paladar... Porque gosto é gosto, né? Gosto é gosto, cada um tem o dele, né? Falei, eu não vou basear só no meu. Mas tudo aquilo que eu colocava lá, que eu, tipo assim... sabe? Não gostei, mas falei, mas eu não vou ficar só no meu, né? E não saía. E tudo aquilo que eu colocava, que era do meu gosto, que eu gostava, que, nossa, isso aqui é bom, nossa, isso aqui, merda... Ia. E quando... As pessoas acham que, nossa, tá aquele doce bonito lá, assim, né? Que é fácil, né? Mas não é, gente. Tem toda uma preparação. Todo doce que eu coloco lá no café, os cookies. Tu já provou os cookies de lá? Ainda não. Então, prova. Ele tem um gosto amanteigado. Ele tem um gosto E o que é de chocolate? Tem um gosto de chocolate. Chocolate bom, né? E aí, eu peguei e falei assim, não. Aí eu falei, não, eu quero colocar os cookies. Eu falei, então eu vou estudar. Aí eu estudo.
Aí eu vou atrás das receitas. Aí eu olho assim, não. Aí eu olho aquela mistura que é feita, não. Aí no meu pensamento e no meu paladar, eu já vou juntando e fazendo aquelas associações das misturas que estão sendo feitas. E isso também funciona com os doces e os salgados de lá também. A parte do sal, um pouco é a parte da Maria, que já veio com café, sabe? É ela que faz. Mas o empadão de carne de panela... Ah, tem um que a Thay gosta lá, que eu acho que é esse aí, né, amor? É. É esse aí. É esse aí. Cada vez que ela passa na frente, ela fala do empadão. É. E esse empadão de carne de panela, os temperos vêm de Rondônia. Eu trago de lá para cá. Então, e aí o tempero desse empadão, daí é eu que faço ele. E o da carne de frango também eu dei uma modificada. E os doces são a mesma coisa. Então, toda vez que eu vou fazer uma receita, colocar ela lá na vitrine, ela não é colocada de qualquer jeito. Então, eu faço um estudo, eu vejo, eu vou adaptando aquilo ao meu paladar. A gente joga, tem desperdício. A gente joga bastante. Mas quando vocês forem jogar coisa fora, vocês dão uma ligadinha, ó, Camargo, passa aqui. Aí nós vamos lá, passamos, bota numa vendinha, não precisa jogar nada fora. Isso a gente dá um jeito, né, amor? Tu acha? Mas às vezes vai fora é aquilo que deu muito errado mesmo, sabe? É que literalmente que nem o cachorro come. É raro isso acontecer. Mas às vezes acontece. E aí a gente vai fazendo aquelas... Aí é você... ter aquela matéria e você colocar a sua imagem naquilo. É a mesma coisa, porque é fácil você fazer um copiar-colar. Isso é muito fácil. Então, eu acho que você tem que... Quando você tem um negócio, ele tem que ter tua identidade, ele tem que ter uma história por trás, não abrir algo por abrir, ou não fazer algo por fazer. Quando foi fazer o nome do café, né? Eu queria que o café, porque todo mundo pergunta pra mim também, né? Por que é Headscape café? Eu ia te perguntar, mas daí depois eu descobri que o Hits é por causa do sobrenome. Mas ele também tem um porquê dele ser, porque podia também ser o Keeper, que é da minha mãe, o Heads é do meu pai. Como é que é o teu nome inteiro? É ele, Cláudia Keeper Heads Todder, o meu Todder Deus. que é do meu marido. Dá uma olhada. Hits, né? Parece que tá falando uma frase, hein? E aí... a família da minha mãe tem uma linha inteira lá. E o meu pai também é uma família do meu pai grande, mas a maioria é do Espírito Santo. E aí o meu pai, ele ficava às vezes chateado, porque ele falava que a gente dava, eu e meus irmãos, né, falava na época que a gente dava mais valor à família da minha mãe do que à família dele. E não era, porque a gente, como era mais perto, a gente tinha mais contato ali com a família da minha mãe. E aí a gente acaba criando um vínculo maior, até mesmo porque meus avós paternos eram do Espírito Santo, meus avós maternos eram ali a 10 minutos de casa. Então, a gente morava na roça e morava todo mundo ali junto, todo mundo se ajudava. Tanto é que no meu casamento foi num campo de futebol, foi 250 famílias. Meu Deus do céu. Mas vocês tinham bastante cabeça de boi lá, né? Pra fazer uma festa pra 250 famílias. Cada uma com 5, 6, dá 1.000 e poucas pessoas. Sim, foi um festão, foi um festão. E a gente conseguia fazer esse festão porque a gente não precisava pagar uma mão de obra. Porque a família se reunia. Sim. Era a parte mais gostosa da festa, era aquela reunião, era o fazer, era, sabe, a montagem. Então, o bom de família grande é isso aí. É, isso aí. Daí consegue todo mundo se ajudar. E aí foi. E aí eu coloquei o Heads em homenagem ao meu pai, que ficou Heads Cake Café. É uma homenagem mesmo, ele não estando mais aqui, né? Eu quis homenagear ele, porque daí a minha mãe também não é que o Keeper é menos importante, nunca foi, nem o Heads. Para mim, as duas famílias, assim, sabe? Eu tenho muito orgulho da minha família, tanto a família Heads como a família Keeper, assim, são uma família, assim, muito bacana. O pessoal lá tem alguma coisa, todo mundo se junta lá e tal. É aquele negócio, é na doença, é em tudo. A gente é na festa e quando fica doente também a gente se junta. Quando a minha mãe passou pela aquela fase ali, e o meu pai também, então sempre tinha alguém, o pessoal estava sempre ajudando a gente. Então, família grande
a nossa família, assim, é unitária. Claro que tem as suas tretas, mas esse negócio de ficar brigado não existe. Deu a treta, arrumou a treta e vida que segue. Não tem esse negócio de ficar brigado. Então, e aí o Reds foi em homenagem ao meu pai. E aí todo mundo pergunta para mim por que o Reds. Então, e tem uma história, tem um porquê atrás, tem um significado, tem ali da sua essência. E não é uma coisa por acaso. As coisas que a gente faz lá também não é por acaso. Todo mundo que trabalha lá gosta do que faz, principalmente eu, né? Sou suspeita também a falar, né? Eu sempre gostei dessa parte culinária, mas eu nunca jamais achei que fosse tipo assim, o meu ganha-pão, que nem, né? O meu ganha-pão. Achei era mais um hobby que virou ali que virou aí a Reds Cake Café. E eu tenho muito orgulho porque foi algo construído assim, tudo foi muito pensado. Quando eu falei com a Simone, que foi a minha arquiteta lá, eu falei para ela: Simone, eu quero um lugar que ele seja aconchegante, que ele seja assim gostoso, que as famílias possam ir lá e se sintam bem, que se sintam à vontade, que se sintam em paz. E os clientes falam isso para nós, assim, que é um lugar gostoso, que quando entra lá é um ambiente que traz paz. E a gente o nosso local, o nosso trabalho, a nossa casa, eu acho que é muito aquilo que a gente deseja, é muito aquilo que a gente sente e também aquilo que a gente é. A nossa essência, não tem como você ter o seu ambiente de trabalho, ter o seu negócio e não passar um pouco daquilo que você é. É uma coisa que eu sempre digo, tipo, falam que empresa é um CNPJ e a pessoa CPF, tem que separar. Nunca separa. Não separa. Tá sempre junto. É tudo que tu passou ali. A empresa não decaiu? Sim. Por quê? Eu estava cuidando do meu CPF, vinculado totalmente ao CPF. CPF não tá legal, o CNPJ também não vai estar. Também não vai estar. E vice-versa. É. E vice-versa. E que nem o estúdio aqui, ó, tem nosso CPF aqui, meu e da Thay. Desde a pintura na parede, foi a gente que fez. Sim. Desde o carpete que a gente colocou, ficou de noite colocando aí. Nunca vou esquecer, né, amor? Era a época de campanha, que eu tava fazendo a campanha eleitoral, eu fazia a parte de audiovisual, né? E daí, de dia trabalhando normal no portal e todos os outros trabalhos, de noite tinha os tal das reuniões nas comunidades, né? Tinha que ir lá acompanhar os candidatos. Depois vinha aqui pintar a parede. E daí, um dia nós aqui no chão, aqui bem aqui, assim, da câmera aí, comendo um X em cima de um papelão que nós tava pintando ou colocando carpete? Nós tava colocando carpete. Aí a gente pegou um X só. A gente comeu metade cada um e uma coquinha zero. Tem o vidro lá. Então tudo tem o nosso CPF aqui, em cada detalhe, em cada coisa pendurada, em cada instalação, em cada regulagem de equipamento, tá tudo inserido aí, né? E a minha arquiteta fala: Cláudia, porque daí ela chegava lá com um negócio assim, não, é assim, assim, assado. E aí eu imaginava que quando é algo de Deus e quando Deus dá pra gente, então era para ser algo muito mais simples do que acabou sendo, sabe? E era menor até, e foi indo, foi tomando, e eu fui fazendo, e aí quando eu vi, já tava. Aí a Simone fala: Cláudia, vamos fazer assim. Eu falei: não, vamos fazer assim, assim, assado. Só que isso era muito bom, que ela dava essa abertura também ali, sabe? Pra gente fazer. E eu falei: não, aqui eu vou fazer. Aí, tá. Aí tem um painel ali da Reds, tá escrito Reds Cake, é verde, coisa e tal, tem umas coisas. Vamos pagar. Eu falei: não vamos pagar. Com um barrigão desse tamanho. Cláudio, desce daí. Eu falei: que nada. E eu com escada lá em cima, fazendo painel verde para colocar a LED, eu não sei o que, fazendo lá em cima. E tipo assim, às vezes na obra, eu organizando, limpando a obra, daí os meninos chegavam lá, né? Eu falei: Cláudio, o que você tá fazendo? Eu falei: relaxa, exercício. Eu falei: o povo vai na academia com barrigão. Eu falei: por que eu não posso fazer essas coisas simples? Eu falei: não faz mal nenhum. Eu falei: tô fazendo exercício, não posso ir pra academia, então eu tô organizando, tô limpando. Então, mesmo com aquele barrigão lá, eu tava em cima da escada, em cima de cadeira e coisa e tal, funcionando na cozinha. Teve um dia que a cozinha tava lisa, e não é que tava lisa, é que eu acho que tinha, não sei como, caiu água, e eu tava com 6 meses. E eu fui passar da pia pra bancada. Do jeito que eu fui passar da pia pra bancada, eu escorreguei, caí com a barriga no chão. Tá louco? Nossa, Deus do céu, eu levantei e Perigo.
Aí a parte boa de ser gordinho, sabe? Deu uma... Amorteceu. Deu uma amortecida. E aí, graças a Deus, não aconteceu nada. E acabou que passou mal foi a minha funcionária que tava lá me ajudando do susto que ela levou com aquele barrigão cair no chão. E tipo assim, falei, meu Deus. Daí eu já liguei pro médico, daí ele já me perguntou se eu tava sentindo alguma coisa. Falei, não, tá tudo tranquilo. Falei, eu acho que a gordura amorteceu aquela. Mas eu caí assim sabe? Eu só me joguei assim de lado pra não bater a barriga direto no chão. E aí eu joguei assim, caí de lado e foi. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas é aquilo de você pôr a mão na massa, de você fazer. Então, ali no café tem muito isso de pôr a mão na massa, de fazer o quintal. Eu e meu marido, que a gente sempre... Eu gosto dessa parte. Foi criado na roça, foi criado na terra. E eu gosto das plantas, eu gosto de estar ali mexendo também. É a minha terapia, estar ali mexendo com as plantinhas e tudo mais. E... Hoje, se alguém me falasse alguma coisa a respeito me dissesse assim, né, algum tempo atrás que eu ia ter um café e que ia ter essa repercussão que ele tem, eu não acreditaria, até mesmo pelo que eu fazia, né? E hoje, assim, eu olho, assim, e vejo, assim, cara, realmente foi Deus dando força ali para nós. Meu marido também sempre me apoia, me ajuda, tá junto ali, comigo, então peço ajuda, ele sempre tá ali me apoiando, me ajudando ali no que eu preciso. Também cuida das crianças, né? Então ele fica ali com as crianças quando eu não posso. E às vezes, até nos doces também, falei, queridão, pode vir. Pode vir me ajudar. E ajuda, então essa parte ali é bem importante, esse apoio. Que bacana. Vamos fazer um intervalinho, que a Thay precisa falar com a Maríndia Rodigueiro, da Cressol, né? Ela vai falar justamente sobre a campanha de cooperativismo. Só que eu percebi antes de fazer o intervalo, eu percebi uma coincidência. Dia 22 faz um ano, né? Não, dia 22 agora vai fazer 3... Isso, é aniversário. É aniversário, né? E o episódio 113. Hoje é dia 9, 13 mais 9 é 22. Olha que coincidência. Que legal. Que massa, né? Uhum. Beleza? Então, pessoal, o negócio é o seguinte, continua comentando Eu Quero, que daqui a pouquinho no retorno aí a gente vai fazer o sorteio do kitzinho, que é um boné da Botoli, um pão de queijo Divino Mineiro e o energético Maui, o energético do Gaúcho, que é nosso apoiador. Tá beleza? Daqui a pouquinho a gente tá de volta aí. Então, depois da conversa da Thay com a... Ai, amor, me ajuda. Me deu TDAH. Com a Maríndia. Aí você vai pro intervalo, em 5 minutinhos a gente tá de volta aí. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Espaço Cressol aqui no Fala Tchê. E hoje vamos falar sobre uma campanha que já está movimentando os cooperados da Cressol. É a campanha Cooperar é Ganhar 2025. E para explicar melhor como tudo funciona, eu recebo aqui a Maríndia Rodigueiro, especialista da Cressol. Seja bem-vinda, Maríndia. Muito obrigada, Thay. É uma alegria estar aqui e poder trazer um pouco mais desta campanha, que vem transformando o dia a dia de muitos cooperados. Maríndia, fala pra gente o que é a campanha Cooperar é Ganhar. Então, essa é uma campanha a nível nacional do Sistema Cressol, que busca valorizar quem coopera. E funciona da seguinte maneira: quanto mais o cooperado utilizar e investir nos produtos e serviços da cooperativa, mais chances ele tem de concorrer a prêmios em dinheiro. É uma forma de agradecer a confiança e incentivar ainda mais o cooperativismo. E já tem gente ganhando, né? Isso mesmo, somente a Cressol Getúlio Vargas já contemplou mais de 20 cooperados, cada um recebendo prêmios de R$ 1.500 mensais. É muito gratificante ver as pessoas da nossa comunidade sendo reconhecidas e comemorando essa premiação junto conosco. E o que o cooperado precisa fazer para participar da campanha? É simples. A cada R$ 100 investidos em LCA, RDC, poupança ou capital social, já garantem números da sorte. Então, quanto mais o associado aplicar, mais números ele irá acumular. E assim, maiores serão as suas chances de ser sorteado. E a campanha vai até quando? A campanha ela segue durante todo o ano de 2025. É uma campanha acumulativa, com sorteios mensais e prêmios cada vez maiores. Ao final da campanha, o cooperado pode se tornar um milionário. Além dos prêmios, qual é o grande diferencial dessa campanha para o cooperado? Então, o grande diferencial é quando o associado já escolhe a Cressol. Além de contar
com acesso de soluções financeiras, que vão do caixa ao crédito, além de toda a área de consórcios e seguros, ele também está concorrendo a prêmios incríveis. Então, é ganhar 2 vezes. Maríndia, obrigada pela presença e por compartilhar essas informações. É isso aí, pessoal. Então deu para ver que cooperar com a Cressol é realmente ganhar em todos os sentidos. Exatamente, Thay. Então fica o convite. Procure a Cressol, converse com os nossos gerentes e participe da campanha. Afinal, quem coopera, ganha. E você pode ser o próximo sortudo dessa rodada. Situación. Todas las salidas ya han sido bloqueadas. Tenemos 3 equipos listos para entrar. ¿Y sabemos cuántos son? Las primeras informaciones hablan de 6, pero no sabemos si hay alguien más. Traiga el alemán. I heard he owns 116 horses. InsanoCast, Hospício Online. Um programa semanal de humor onde os jornalistas Andrei Nardi, Diego Camargo e Bruno Anziliero transformam as notícias em um verdadeiro show de loucura. Informação e piada andam de mãos dadas num formato sem filtros e sem censura. Inscreva-se no canal do InsanoCast no YouTube, ative o sininho e seja bem-vindo ao Hospício. É isso aí, galera. Então, estamos de volta. Obrigado para você que está nos acompanhando. Antes da gente continuar aqui, eu já vou fazer o sorteio. A gente fez o intervalo um pouquinho mais tarde. A conversa rendeu e eu vou fazer o sorteio. Tem bastante gente comentando aqui, tá? Então, a Marisa Regina Seco tá sempre comentando aqui. Diz que você é um exemplo de superação. Vamos ver quem mais aqui comentou. É bastante, tem 1.600 comentários aqui. Né? A Cláudia, você é uma pessoa maravilhosa e abençoada por Deus. Suzy Dias. Quem é que a Suzy conhece? Sim, são as nossas clientes lá do café. São todas queridas. Nossa, são muito queridas mesmo. Luana Swiderski, produtos maravilhosos. Vamos ver quem mais. Lidiane Roberto, eu agradeço por estar com você nessa jornada. Não, pessoal... Que bacana, Ti. É isso aí, bastante comentários aqui. E vamos fazer o sorteio. Como é que funciona o sorteio? Eu vou passando os comentários aqui, ó, e tu vai dizer para. A hora que parar, eu vou parar e quem eu vou dar uma passada assim, tu dispara. Aí no que parar ali, nós vamos ler. Então tá bom. Tá? Para. Ana Maria... Eu vou tirar um print aqui pra... Ana Maria... Como é que é? Da Ana... Gribrovski. É isso aí. Trabalha comigo. Então tá, aí, fechou o pastel. Ganhou. Ana Maria, isso aí mesmo. Ela me ajuda na parte do doce. Ana Maria Gribrovski. Eu sempre... Gribrovski. Também... Sabe falar, Andrei? De Bobski. Essa aí mesmo. Não vai ter outra com nome parecido. Então ganhou. Tu já pode levar pra ela. Vou levar pra ela. Bonezinho, kitzinho. Só não tem o bonequinho, né?
não tem aqui mais pão de queijo. Mas amanhã quando a gente for comer o bolo, Isso! a gente entrega o pão de Isso queijo aí. para ela. Isso aí. Perfeito, então obrigado para vocês que nos acompanharam. Continue que a entrevista ainda vai continuar também. É isso aí, então agora vamos falar mais na parte burocrática, no CNPJ em si. Eita, os impostos estão aí, né? Nos desafiando todos os dias. Essa parte é bem complicada. É um imposto, é uma novidade, é uma atrás da outra. A mercadoria, por quê? A mercadoria a principal mercadoria que a gente usa são as mercadorias de mercado, né? E aí, quem vai no mercado todo dia já vê ali o susto que a gente leva, né? Então, é bem complicada essa parte, porque nós trabalhamos com uma tabela de precificação. E aí, essa tabela de precificação é bem complicada, porque não tem como você ficar ali mudando, alterando todo dia o produto e mudando o valor. Então, tem muitos produtos ali. Teve uma época que o leite condensado foi a R$ 92,00. Eu uso bags, né? Foi R$ 92,00 o bag, que eu pagava R$ 45,00 na época. Tipo assim, foi praticamente mais que o dobro. E aí, como é que tu mexe? Como é que tu passa isso pro cliente, né? Como é que você vai explicar para ele, o chocolate agora, porque a gente só usa o chocolate de boa qualidade, de marca boa. A gente quase não usa margarina, nós usamos manteiga. Então, nossos produtos, o que eu te disse hoje, os nossos cookies, eles são amanteigados porque a gente usa a manteiga mesmo. Então, a maioria dos nossos produtos, eles são feitos com a manteiga. Então, trabalhar hoje com a matéria-prima e uma matéria-prima de qualidade, ela tem um preço de qualidade também. Então, não é fácil. Então, quando tem gente que vai lá assim, meu Deus, que caro. Cara, não é caro. Não, se você vê os produtos que a gente trabalha, como que ele é feito, tu vai ver que ele não é caro. Então, os meus produtos são as melhores marcas do mercado. O chocolate é a melhor marca, o leite condensado é a melhor marca, o creme culinário é a melhor marca, o creme de leite é a melhor marca. Então, eu me preocupo com isso, porque você vão levar teu produto para casa, vai levar para tua família. E quando você também vai consumir lá no café, mas quando você vai levar para tua família um bolo, alguma coisa assim, é para comemorar um momento especial. Então, o doce tem o salgado, ou para presentear. Levar um doce pra nega véia. Exatamente. Então, ele tem que passar esse sentimento da pessoa que está ali levando, daquilo que você está comemorando. Então, já pensou, você fez uma festa, alguma coisa, algo lá bacana, né? E aí você leva um salgado ruim, um doce ruim, já perde aquele encanto da festa. Então, a gente procura. Claro, tem vários gostos, vários paladares, a gente não vai agradar todo mundo, mas a gente tenta fazer o nosso melhor, da melhor forma possível para a gente poder ali atender as pessoas da melhor forma que a gente consegue. Mas não é fácil. Imposto, funcionário é caro, eu tenho 5. A gente tem serviço para mais, mas só que daí eu não consigo, porque daí o funcionário não é caro. O funcionário em si, ele não é caro, porque eu tenho uma equipe que, graças a Deus, todos nós ali nos pagamos, entendeu? O que é caro é o que está em imposto. Sim. Então, é caro para gente que paga, é pouco para aquele que recebe, e o governo fica com a boa parte sem fazer nada, porque a gente vê aí o que é, né? Esse monte de imposto, o Brasil... O que retorna, né? Retorna, nós, principalmente para o empresário. Não retorna nada. E o empresário desgosto é sempre o errado, é sempre o errado, é sempre o explorador, é sempre... cara, se é tão fácil, vai lá empreender. Se tá descontente, vai lá e empreende, começa um troço do zero e faz a coisa acontecer para ver como é que é. Eu vou trabalhar de patrão, eu vou ser meu patrão porque eu quero fazer meu horário.
A gente trabalha 3 turnos aqui. Todo mundo que tem empresa trabalha 3 turnos. 3, 4 turnos. Né? E, tipo, chega dia 20, que é a prestação aqui da sala. Chega do dia 15 ao dia 20, a gente fica louco. Meus cabelos branqueiam tudo e preteio de volta depois do que eu pago a prestação. E assim vai. Todo mês é assim. Todo mês é assim. É um desafio diário, né? Então, quando você tem o seu salário, que também não é fácil de administrar... Eu nem tenho salário. Só a Thay que tem salário. E ainda pago que nem tu, aquela época lá, picada. Recebe um pouco dia 5, um pouco dia 7, um pouco dia 10 e assim vai. E assim vai. E aí, tipo assim, gente, não é fácil. Porque imposto é não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você vai virar ali, mexer, tu não te sobra. Ó, agora que eu tô tirando, tipo assim, um prolabore. Agora que eu tô conseguindo tirar E não é também lá essas coisas, não. Por quê? Gente, eu tenho 3 anos, eu ainda sou um bebê. Então, eu tenho muita coisa para melhorar dentro da empresa, melhorar tudo, a gente sempre tem. Então, tem algumas coisas que eu ainda preciso melhorar, porque, gente, esses acontecimentos que eu falei foi praticamente com a Manuela, foi em 2 anos. Ela tem 2, vai fazer 3 anos agora em fevereiro. Então, ser mãe e fazer todo esse processo, cuidar de uma empresa, cuidar de funcionário. E os meus produtos, gente, não é que é um produto que você chega ali pré-pronto. Ou pronto, porque você tem uma loja, não é desmerecendo ninguém, isso não é isso que eu estou querendo dizer. É que é mais complicado, porque eu sou fábrica e revenda. Então, se eu não produzir, não tem venda. Então, eu preciso produzir ali todos os dias e precisa ter aquela qualidade. Então, eu sou muito chata na questão de qualidade. Tem desperdício? Então, eu tenho desperdício, eu tenho funcionário, eu tenho água, eu tenho luz. Luz eu tenho, acho que 12 ou 14 freezers. Meu Deus do céu. Tem energia solar. A energia solar. Daí, como a família, daí, né, também nós temos o posto Tódero ali, o posto São Judas. Nós colocamos lá, que daí ia para tudo, né? Aí, uma parte. Daí, a minha parte que ficou lá pro café, aí aumentou. Nós temos as placas, mas daí a diferença ficou em imposto. E aí, entendeu? Aí, pra mim, ficou a mesma coisa, como se eu não tivesse. Porque aquilo que eu ia ter em desconto foi o que me aumentou de imposto na fatura. Aí, resumindo... Eu gosto de brincar lá com as meninas, o Brasil dos Brasis. Porque não é fácil essa parte de empreender aqui nesse Brasil e na política e no governo que a gente está. Assim, a gente espera aí, como os outros colegas empresários, a gente está aí contando os dias para ver se essa política muda, ver se dá uma melhorada. Eu perdi as esperanças nisso aí, viu? Isso aí eu perdi as esperanças. Eu tô acompanhando bastante a situação do INSS. A Thay deve estar louca comigo já, que todo dia eu coloco quando tem sessão lá dos interrogatórios, dos depoimentos do pessoal que está sendo ouvido, eu fico ali acompanhando. Mas, gente, não tem noção, cara. Não tem. O Brasil não tem mais jeito. O Brasil não tem mais jeito. Eu já não perco mais tempo na... o que a gente comenta que, tipo assim, aquilo que é certo virou errado e aquilo que é errado virou certo. E aí é complicado, e aí o empreendedor tem que ficar, sabe, dançando nessa manobra no meio desse furacão todo que a gente não sabe para onde que vai, para onde que vem, o imposto de alguma coisa todo dia aparece novo. E aí também tem a parte do cacau também, que a gente está com problema, então o chocolate está nas alturas. E aí, tanto é que eu tô com dificuldade de comprar o chocolate, eu pago hoje num pacote de chocolate quase R$200. Aí, se você vai colocar isso no doce, então são 400, de 200 a 400 gramas que eu uso, às vezes, em cada doce ali, que a gente faz. Que daí tem as cheesecakes, né, que também é o nosso carro, o doce, né, os cafés, que são os carros-chefe do café hoje. Então, que nem duas mousse, por exemplo, que o pessoal gosta bastante. Cara, é o chocolate branco nobre, é o chocolate meio amargo nobre, é o chocolate ao leite nobre. Quando tu come, tu já sente que é diferente. Mas só que para manter isso é um custo muito grande. E aí o lucro não é alto, é um lucro baixo. E aí vem os eventos também, né? Que nós fizemos os eventos. O chá da tarde também, que é um sucesso, pessoal. No último chá da tarde agora deu 73 pessoas.
Boa. Eu não tinha nem... Porque a nossa capacidade é de 70. Assim, máxima. 3 ficaram lá de fora. 3 ficaram na porta da cozinha. Na calçada lá. 3 ficaram na porta da cozinha. Literalmente, sabe? Onde é que a porta abre, a gente tinha que cuidar, porque 3 ficaram ali na porta da cozinha, porque não tinha onde colocar. E mais ingressos que a gente não conseguiu ali atender. Agora o próximo ali é dia 25, agora desse mês, né? Então o pessoal aí que já pediu pra mim, agora essa semana a gente já postou, então aí, pessoal, dia 25 aí temos o nosso chá da tarde, os eventos também dos aniversários que a gente fecha todo o café. Então, é sobre isso, é empreender, é você, sabe, trabalhar ali, não tá dando tanto, o lucro diminuiu, porque também eu sei que, cara, tá difícil pra todo mundo. É muito complicado. Então, o que a gente faz? Cara, o empresário, ele se vira. Tem que inventar moda. Tem que inventar moda, tem que vai moda. nisso, vai naquilo. Então, daí, nós já tínhamos essa parte, né, de eventos, e aí a gente foi divulgando mais. Também eu criei a parte do café da tarde, que era uma coisa que os clientes já estavam me pedindo. Eu falei, calma, gente, deixa eu organizar um pouco a casa primeiro. Até mesmo para a questão de equipe, de funcionário. Então, eu estava com uma equipe muito, muito pequenininha. Então, precisava de mais gente, mais mão de obra, que é uma coisa também que é difícil. Eu acho que a principal a dificuldade dos empresários hoje é a questão de funcionários, de mão de obra. Parei, assim, parei. Todo mundo reclama. Todo mundo reclama. De um ano para cá, um ano e pouco para cá, o pessoal contrata o nosso serviço no portal para divulgar a vaga de emprego. Sim, e não acha. Uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego, eu selecionei 10. Dessas 10, eu chamei... currículo foi um monte, mas eu selecionei 10. Dessas 10 que eu selecionei, marquei a entrevista, vieram 3. Dessas 3 que disseram que ia fazer o teste, não veio uma. Veio uma. Então, é bem, bem, bem complicado. Eu sou aquele que, funcionário... Se tiver uma empresa assim, que fosse contratar, eu ia pegar uma gente com mais de 30 anos. Eu ia escapar dos mais novos. Tanto é que a minha equipe tem a Isa, né, que é a nossa caçula, mas é uma geração, faz parte dessa nova geração. Mas não é uma lei também, né? Sim, não é. Tem as suas exceções. Tem as exceções, né? Então, ela funciona super bem, super bem. Então, ela faz parte do nosso quadro ali de menor aprendiz. Então, ela funciona, assim, super bem. E as outras meninas, que daí tem a Flávia, que também ajuda lá na frente. Daí tem a Jéssica, que também nos ajuda agora. A Maria e a Ana. Então, a Maria e a Ana ficam na produção. E agora, daí, a Flávia já trabalhou um tempo comigo. Agora, ela voltou ali para nos ajudar. A Bia também, que está aqui comigo, também nos ajuda ali na parte das mídias. E também dá uma mão quando a gente precisa. Então, e ela trabalhou comigo, né, Bia? Praticamente 2 anos ali, trabalhou comigo e continua. Então, a gente tem a gente realmente é uma equipe, a gente realmente é uma família. Então, é bem, bem bacana você trabalhar num ambiente, que o ambiente de trabalho é legal, bacana, a equipe ali se ajuda. Na hora de sofrer, sofre todo mundo junto, mas na hora sabe, tá todo mundo ali. E eu gosto delas, assim, de todas elas, assim, e eu tenho um carinho muito especial por cada uma delas, porque foram elas que me ajudaram bastante. Também tem algumas meninas que não estão ali comigo mais, que eu também sou muito agradecida, que elas me ajudaram também bastante, mas a equipe que está comigo hoje, assim, eu sou muito, muito agradecida mesmo. E tem as meninas que passaram, que nem a Camila também, A Camila do Betiol? Isso também. Nos ajudou ali, também teve neném, né? Sim. Daí tá ali curtindo a maternidade, que é muito importante. E também nos ajuda nos eventos. Então, tem uma equipe, assim, bem, bem bacana, que as meninas que saíram do café, mas de certa forma ainda estão ali nos ajudando, nos auxiliando. Não, e o ambiente de trabalho tem que ser sadio. Tem que ser sadio. A pior coisa que tem é tu chegar num lugar para trabalhar e tu se estressar, assim, e tal, porque, tipo assim... O funcionário também é um CPF e ele não vai conseguir separar. Claro que não. No caso de uma mulher, se ela brigou com o marido em casa, ela vai chegar no trabalho, ela vai estar estressada. Sim. E daí já pensou essa pessoa chegar lá e encontrar um ambiente ruim, que ela já não vai render o serviço. Não vai. Ela vai discutir com alguém,
vai descontar no teu produto, que vai respingar no teu cliente. Exatamente. Então, o ambiente de trabalho tem que ser top. Não pode... Não pode. E comida você... realmente, você transmite, você passa muito aquilo que você está sentindo. Tanto é que se eu te der uma receita do que eu fizer, se eu der uma receita para todo mundo que está aqui com nós agora, a mesma receita, se a gente colocar... Vamos fazer um bolo. Se a gente colocar aquele bolo, todos nós fizemos a mesma receita, todos eles vão ter gosto diferente. Cada um vai ser um gosto diferente. Isso aí. Porque a comida é muito aquilo que você passa, é muito aquilo que tu é. Então, e por isso que é importante você ter uma equipe bacana e você ali trabalhar num ambiente bacana. Então, claro, de vez em quando a gente dá aquelas bloqueadas, mas quem nunca, né? E também não é só, é de lá, é pra cá, então vai. E tipo assim, eu acho bacana porque eu tenho uma cultura muito diferente, sabe? E fui criada de uma maneira também diferente. E às vezes eu tô lá falando, eu me empolgo, né? Falo bastante. Não, 2 horas já deu. Eu falo bastante. E aí, às vezes eu tô vendo, tô berrando, né? Aí tá tudo normal, ninguém tá brigando. Parece que tá brigando na cozinha. Não, às vezes a gente tá lá na frente e dá aquela gargalhada na cozinha, daí todo o pessoal lá na frente começa a dar risada, sabe? Mas pelo menos ver que o ambiente tá de boa, tá um ambiente feliz. Então é muito bom você trabalhar num ambiente que ele é um ambiente bacana, a gente se ajuda também, deu algum problema, deu alguma coisa, a gente dá uma mão, a gente se ajuda, então isso também eu acho muito importante. Claro, tem as suas divisões ali, a hora de trabalho, hora de brincadeira, hora de brincadeira, mas funciona. Sabe? Funciona, os produtos sempre estão ali, então cada um que está lá de nós, porque eu falo que o café, eu não consigo chegar a lugar nenhum sozinha. Não consigo. Ninguém chega consegue em lugar nenhum. sozinho. Ninguém consegue. Então, a gente precisa de pessoas assim, que abraçam, que vestem. Porque se eu cresço, todo mundo cresce que está junto comigo. Então, tem as dificuldades? Claro que tem, cara. Tem. Se no casamento você tem dificuldade, se na família você tem dificuldade, como é que tu não vai ter na empresa? Isso é ilusão. Eu vou abrir uma empresa porque eu quero me mandar. Esquece. Quero me mandar nos meus horários. Se tu quer ter descanso e sossego, arruma um emprego CLT aí e é a melhor coisa que tu faz na vida. Se você quer ficar tranquilo. Se você quer ter descanso e sossego de verdade, vai ser caseiro. Você pode pescar na hora que você quer, você cuida. Você cuida da chácara lá, o sítio, o que for. Né? Você tá lá sossegado e ainda recebe um salário para isso. E tem gente que paga aluguel. Não paga aluguel, não paga nada, tá sossegado. E tem gente que trabalha a vida inteira para sobrar e para depois, no final da vida, ter uma chácara para cuidar. Né? É isso aí. E quer ter sossego e quer fugir disso tudo, é você ser um caseiro, alguma coisa assim, aí você tem sossego. E ainda você recebe por isso. Mas, do contrário, é peleia e peleia brava. Mas faz parte do crescimento. Não existe crescimento fácil. Sem dor, sem ganho. Não. Sem dor, sem ganho. E se tá ruim, e se tá difícil, assim, não é que tá ruim, agora se tá difícil, muito difícil, e piorou, é porque você tá no caminho certo. Aí depois, quando piorou, que você pensa, cara, eu falei, Deus, isso foi várias perguntas. Eu falei, Deus, eu não E nunca aguento. desistir, né? Tudo que tu passou, cada situação teve um empecilho, teve alguma coisa, teve um atrapalho, teve um problema de saúde, e Sim. tudo tu foi contornando e conseguiu. Sim, é não desistir, é insistir, é persistir. E eu acho que as coisas não são por acaso ou por né, ou... Não é, o destino. Eu acho que Deus entrega as coisas pra gente, entrega com objetivo. Eu acho que o café também, ele não tem só o objetivo de uma empresa. Então, a gente tem... cada uma que trabalha conosco ali tem uma história, tem uma dificuldade, alguma coisa assim. A gente ali se ajuda e... A gente faz de tudo ali para se ajudar. Então, isso também é muito importante. Você também reconhecer quem está do seu lado e você poder fazer por ele alguma coisa também, poder dar a mão. Então, isso também eu acho importante. Não é só pensar no dinheiro. Ele é necessário, mas ele não é tudo. Então, é fazer essa parte humanizada. É entender que, às vezes, o cliente vai ali até você. Cara, dá atenção para ele. Às vezes, ele precisa da atenção porque o dia dele foi difícil. Então, essa parte também para eu encontrar pessoas aqui para que tenha essa desenvoltura, essa visão, assim, que às vezes o cliente ali, às vezes ele chega ali, ele já chega com as patas, entendeu? Mas não é porque, às vezes ele nem percebe porque ele tá tendo um dia difícil. Cara, seja simpático, conversa com ele, dá uma atenção para ele.
ele às vezes precisa disso. Então, a gente tenta também procurar essa parte ali de entender, às vezes, o cliente... da mesma forma que nós não somos perfeitos, os clientes também não são. Ele também tem um dia difícil, tem uns clientes que são mais exigentes, tem uns clientes que pedem toda uma atenção. Mas a gente sempre tenta dar o nosso melhor. Então, eu aproveitar que tô aqui, então eu peço desculpas se algum cliente ali não foi bem atendido da forma que precisava, se o café deixou a desejar em algum quesito, mas não foi por uma intenção. E às vezes passa várias pessoas, passa vários funcionários, então às vezes teve algumas reclamações de clientes, então quando foi mal atendido, aconteceu, isso nunca foi uma orientação, a gente orienta, a gente treina, a gente conversa, mas às vezes ele também não está num dia muito legal, então aproveitar e pedir desculpa se alguém foi ali de alguma forma, não foi atendido direito, ou se algum produto também... Gente, é produto. Às vezes acontece a gente sempre procura que não dê nada de errado, mas, cara, você está mexendo com um produto perecível, você está mexendo com coisas delicadas, recheio, então tem todo um contexto ali por trás, porque ali hoje a gente estava conversando a respeito de dificuldades, né, que a gente tem aqui. É uma dificuldade que não é só minha, em qualquer confeitaria ou doceria, ou enfim, é a questão do calor, às vezes o recheio é refrigerado, às vezes ele sofre um deslocamento até chegar, então às vezes abala ou mexe com a estrutura ali do doce ou do bolo, então na minha parte, que eu acho que é a principal dificuldade. Então, é bem complicada essa parte. Então, a gente tenta fazer o nosso melhor, trazer o nosso melhor, mas às vezes acontece alguma coisa ou outra, como pode acontecer em qualquer outro lugar. Mas a orientação, principalmente das meninas, é que elas atendam sempre bem o cliente, sejam simpáticas, vejam a necessidade deles. E qualquer coisa também, um dia que eu quero falar com a Cláudia, pode me chamar, que às vezes eu tô na cozinha, às vezes eu tô no escritório. Quando eu não tô nem um e nem outro, eu também tô ali no posto, também dou uma mão ali pra minha sogra. E aí, então eu tô nessa... E também tem as crianças, então quando eu não tô... Multitarefas. Então, não é que eu tô à toa, não, gente. Tô funcionando, não é pouco, não. Não é pouco, não. Então, queria aproveitar, né, pedir aí desculpa e também a colaboração e a paciência que a gente realmente tenta fazer ali o nosso melhor dentro do que a gente consegue. Beleza, Ti. É isso aí. Obrigado que veio. Imagina, uma eu que agradeço. História inspiradora, com bastantes desafios aí. E com certeza faz sucesso, é uma referência na nossa região aqui. E parabéns aí. Não, eu que agradeço o convite de poder participar, de poder... E eu acho muito importante os clientes conhecerem a história, o porquê, de como surgiu, o porquê Headscake, porquê, né, aqui da cidade. Então, eu não abri algo por abrir. E eu quero que as pessoas, quando comam o nosso doce, o salgado, quando estejam lá, eles sintam isso que eu tento passar, que não é só um doce por doce, não é só uma empresa por ser uma empresa. Então, tem todo um sentimento por trás, tem toda uma boa energia por trás, e eu espero que isso passe para quem come os nossos doces, os salgados, ou para quem vai ali no café. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, né, de eu estar contando um pouco da minha história, uma história do café, como eu vim parar aqui, né, e eu acho importante as pessoas saberem, porque às vezes julgam a gente por nem não conhecer ou não saber. Na verdade, não conhecer, porque a história, né? A história, o porquê e tudo, vai fazer 5 anos que eu tô aqui, então eu vivo enfornada lá, então quase não saio. Então eu acho importante as pessoas saberem, não pelo aquilo que as outras pessoas falam de ti, mas pelo aquilo que realmente é, porque acontece muito aquele telefone sem fio, né? Um fala pro fulano, que fulano fala para ciclano, que ciclano fala para beltrano, e chega lá no final da conversa coisas que eu nunca nem pelo menos pensei. Então, eu acho muito importante. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui, da gente estar mostrando um pouco da história do café.
E quem não foi ainda, vai, conheça os nossos produtos que... Deixa as redes sociais aí. Exatamente, as redes sociais, que é o Heads Cake Café. Tem o meu Instagram também. Bota o nome dela ali, amor, de novo, que daí aparece em cima, tem no cantinho ali, ó. Isso, que é Ericláudia Keeper Hats, então, Todero, então, tem o Heads Cake, que é RETZ, que o pessoal fala que é difícil escrever. Então, é só colocar lá, então seguir nós por lá, porque a gente sempre está divulgando coisas novas. Agora, eu vou sair, depois de 2 anos, 15 dias de férias, né? Vou ver minha família, então, eu não tenho os meus pais, mas eu tenho os meus avós, então eu vou lá ver eles. E quando retornar, a gente vai ter umas novidades. Já vem o Natal aí também. A gente vai ter um alterado no cardápio, colocar algumas coisas novas. Então, a gente vai estar aí preparando algumas coisas de novidade que o pessoal está pedindo na parte do sal. Então, prepare. A gente vai ter coisas novas na parte do sal. Sim, já tem alguma coisa ou outra, mas tem algumas coisas ainda que estão em teste, mas eu vou dar esses 15 dias aí. Vou me dar folga. E aí, quando a gente voltar, daí a gente vai ter novidades. Beleza, então, obrigado para você que assistiu até agora, para você que perdeu essa entrevista, daqui a pouquinho eu vou botar ela ali no YouTube, no canal Portal Tchê TV, beleza? Então até semana que vem tem mais. Com gente daqui que sabe viver nossa voz.